num lugar totalmente diferente. Eu acho que você percebeu isso, mas também com muita alegria. Para a gente é um prazer estar aqui e hoje nessa edição super especial. Meu coração está quentinho e tremendo também para esse programa que eu acho que Deus vai falar tanto com a gente, onde a gente vai falar das alegrias, das dores, do presente que é ser mãe, com mães muito especiais. Mas antes da gente entrar praticamente no nosso tema, eu queria ler um versículo para vocês que está lá em Mateus 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar, orar, todos os dias por nós, mas a partir do momento que a gente se torna mãe, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, que é de orar pelos nossos filhos. Essa missão tão linda que Deus deu pra gente e que nós somos incapazes de fazer sozinha. É só no poder da oração que Deus vai nos transformar, moldar o nosso caráter, moldar o caráter do nosso filho. E é isso que a gente faz com o devocional Mães da Aliança. O pastor Arival nos ensinou a orar as promessas de Deus. Deus tem promessas lindas para nós. Tem uma promessa para cada dia do ano, tem uma promessa muito além de 365 promessas. Deus tem muitas promessas para a nossa vida. E nós não somos diferentes dos nossos filhos. Nossos filhos também são filhos do Deus Altíssimo. Confia nisso e é sobre isso que a gente vai falar. E para conversar sobre isso, estamos aqui hoje eu e muitas mulheres, pode abrir a geral. Elza, Simone Quaresma, a Ana e a Simone Zaquê. E a gente está muito feliz e eu vou pedir para cada uma delas se apresentar para vocês. Elza, começa por você, que todo mundo já conhece, mas pode seguir. Então, eu sou a Elza Maria, sou casado com o Luiz Fernando. Nós temos 2 filhos, a Rafaela e o Murilo, e mais outros 2 que ganhamos através dele, o Diogo e a Natália, e temos 4 netinhos, a Lorena, o Benício, a Lili e o Lio. Eu conheci o Evangelho aqui nessa igreja, e aqui estou, pela graça de Deus. Fui professora de educação infantil, e acho que essa é a minha história, assim, a princípio. É isso, tá ótimo. Simone, se apresenta pra gente, por favor. Eu sou Simone Quaresma, sou casada com o pastor presbiteriano, Aurélio Quaresma. Nós somos casados há 35 anos e juntos temos 4 filhos e temos 14 netos, 8 conosco e 6 já com o Senhor. E eu tenho trabalhado nos últimos anos ajudando outras irmãs em Cristo, outras mulheres a olhar mais para a sua vocação e aprender juntas, né, o que Deus quer de nós como mulheres no reino dele. Coisa linda. Ana? Eu sou Ana Paula Albuquerque, sou casada com o Charles há 20 anos, eu tenho o Pedro de 17 e o Luiz de 15. Sou uma mãe atípica por conta do Luiz, trabalho na área de marketing, comunicação e sou aromaterapeuta. E aqui na igreja, a gente coordena o grupo que é o GPANDA, que é o grupo de acolhimento às famílias atípicas na igreja, né, na inclusão. Acho que é isso. Que bom. Se apresenta, por favor. Então, meu nome é Simone, sou a Silva, sou casada com o Eduardo Brito, nós somos casados já há 27 anos, nós não temos filhos biológicos e a gente trabalha para o Senhor aqui na igreja. Eu trabalho no Ministério Mulher de Verdade, onde a gente aprendeu sobre a verdadeira feminilidade, né, que é a bíblica, e nós moramos aqui em São Paulo já há quase 10 anos, e o que eu posso falar mais um pouquinho? E uma coisa que eu faço e gosto muito também é da minha profissão, sou dentista, sou implantodontista, e a gente serve o Senhor aqui também dando aula na escola dominical. Então, agradeço ao Senhor por isso, pelo presente de Deus. Que bom, obrigada. Obrigada, meninas, mais uma vez, por essa oportunidade para a gente falar sobre isso. E eu quero contar que como eu conheci a Simone Quaresma. Eu conheci a Simone Quaresma pelo Insta,
uma vez que apareceu um vídeo dela sobre educação de filhos e ela trouxe a educação raiz, gente. Ela não vem com a educação Nutella, que eu de vez em quando uso lá em casa, sabe? Aí eu tomei uma chacoalhada da Simone num vídeo dela e foi assim que eu a conheci. E eu queria te perguntar, Simone, hoje educar filhos é mais difícil do que antigamente ou a gente que afrouxou? Rapaz, é tudo difícil, né? Pós-queda é tudo difícil. Eu acho que hoje a gente tem algumas coisas que intensificam a nossa dificuldade, né? Tem muitas vozes. Se você for, por exemplo, hoje para o Instagram, você vai achar em 15 minutos 20 mães falando coisas completamente antagônicas, né? Totalmente diferentes. Então, eu acho que as mães estão muito perdidas, por isso também, né? Porque tem muita gente falando muita coisa, muita novidade, né? E, às vezes, ao invés da gente se voltar para as antigas veredas, a gente quer novidade, né? E a gente acaba se perdendo. E as crianças também têm acesso a informações e, né, a internet que não tinham antigamente, né? Então, a gente ganhou problemas novos também, né? Então, ser mãe hoje eu acho que é mais desafiador do que na minha época. Ufa, gente, aliviou para você também, que é mãe nova, deu uma aliviada aqui. Mas que gostoso que é saber disso. E eu queria te perguntar assim, qual foi a sua maior alegria com seus filhos? Aí eu digo que a gente tem duas grandes alegrias. A primeira é no dia do batismo. Só que ali é uma alegria misturada com pavor. Será que eu realmente vou dar conta de fazer tudo que eu estou prometendo, né? E a segunda grande alegria é quando eles professam a Cristo, né? Quando eles olham e, né, para a igreja, né, e para o pastor e dizem: a fé dos meus pais é a minha fé, o Deus dos meus pais é o meu Deus. Eu acho que não tem alegria maior para uma mãe e para um pai do que ver que seus filhos estão seguindo as pisadas do nosso mestre. Eu acho que é para isso que a gente vive. Que coisa linda. E você está falando isso e eu lembrei aqui da história da Elza. A Elza até contou pra gente que ela conheceu o evangelho aqui na igreja, né, Elza? E eu queria te fazer uma pergunta. Como é que foi essa transformação no seu lar? Ser mãe não cristã e a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus e entende a palavra de Deus, o que mudou na sua casa, na educação dos seus filhos? Tudo. Só tudo. Olha, gente, assim, hoje é gostoso falar disso, porque hoje eu entendi isso. Mas quando eu estava vivendo isso, tinha esse misto de ser bom e de ser difícil e de ser desafiador também. Por quê? Sabe a história lá de Lucas 15, que Jesus vai e traz uma ovelhinha perdida? Eu estou aqui só porque ele fez isso um dia comigo. Né? E quando ele me buscou, eu já tinha 32 anos, já era casada, já tinha a Rafaela de 5, o Murilo de 1 ano. Quer dizer, estava no auge da vida, tendo uma vida ok, tudo em casa, tudo indo bem. E aí nós passamos por uma dificuldade muito grande, né? O meu marido acabou se envolvendo num acidente onde houve morte. Aí a casa caiu. Porque aí a gente não tinha estrutura, a gente morava aqui em São Paulo longe dos familiares, e aí como que resolve isso? Né? Ele ficou muito debilitado e eu não sabia ajudar, não sabia lidar com isso, nem sabia entender, e aí a gente recebeu um telefonema de uma mãe de uma aluna e falou Isaías 41:10, está até anotado aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E essa palavra, esse versículo, hoje eu sei, por ser a palavra de Deus, ele trouxe esperança no momento que a casa tinha caído. A gente não sabia como conviver depois daquilo. Né? Eu lembro que as crianças, eles eram pequenos, nós não contamos, mas eles brincavam e choravam, acho que o tamanho da tristeza da casa. Aí o Luiz Fernando me pedia, o que mesmo que a sua amiga falou? Aí a gente falava, é um tal de Isaías, acho que um autor, um escritor, eu não sei o sobrenome, ela não disse aonde acha isso e tal. E aí, gente, eu não conhecia a palavra de Deus. Fui criada, né, assim, em colégios também, assim, cristãos e tal, assim, mas sem o menor conhecimento. Acreditava que Deus existia, mas não o conhecia.
E aí foi bem interessante, porque para a gente, esse versículo trouxe uma esperança que existia um Deus, que Ele era real, que Ele estava disposto a nos ajudar, que Ele ia nos conduzir, nos fortalecer, porque a gente achava que não ia ter vida para a gente depois daquela tragédia. Porque realmente é uma coisa horrível, né? Porque tinha havido uma morte. Mas, no fundo, era uma frase de efeito, sabe? Era um tipo de uma autoajuda. Fez bem, né? Foi bom, mas assim, a gente não tinha dimensão do que era. Aí, essa pessoa, mãe de uma aluna, a Janete, o Abraão, que eram membros aqui na época, né? O Abraão ainda foi nos fazer uma visita e nos convidou para vir para o culto. Aí nós viemos no culto e foi interessante que, chegando no culto, tinha um senhor de terno, seu Vivaldo, entregando boletim ali, e ele era o homem que vendia algodão doce na frente da escola onde eu trabalhava por anos. Ali eu me senti cuidada pelo senhor. Bom, aí nós planejamos voltar mais vezes, enfim. Mas aí nós começamos a aprender a palavra de Deus. E aí virou um conflito, Lise, porque eu percebi que eu concordava com uma parte, outra parte eu achava um exagero. Ah, não, tudo isso. E eu fiquei um tempo assim selecionando o que eu considerava bom e o que eu achava demais. E aí eu fui aprendendo que eu estava criando um Deus, né? Conforme eu queria, conforme eu gostaria que fosse. E ali Deus foi me transformando, foi me mudando. Por quê? Eu fui percebendo que, embora eu estivesse dando uma boa educação para os filhos, mas era uma boa educação secular. Eles seriam educados, iriam bons alunos, bons trabalhadores. Moralmente ok. Isso, desse jeito, Simone. Ali no ok da vida, né? Aí eu vi que eu não tinha, embora eu preparasse-os para um casamento, para uma família, eu, como mãe, eu não tinha esperança nenhuma de que eles se guardassem para o casamento. Né? Eu imaginava que eles chegariam ao casamento, mas não biblicamente, se guardando para o casamento. Então, a palavra de Deus foi trazendo aquela esperança e aquele confronto. Eu lembro uma vez que o Murilo, ele tinha uns 5 anos, estava na escola, esse ano eu era professora dele, e tinha uma menina que corria beijar os meninos. E aí ele chegou e falou assim para mim: mamãe, o meu amigo falou que eu sou menino, então, se ela vem me beijar, eu também tenho que beijar. Eu lembro que o Evangelho falou comigo ali. Eu falei, se eu quero criar um homem que avalie a atitude dele perante o Senhor, olha como já estava ali na essência, a gente já estava vivendo na perspectiva do mundo. Então, foi muito difícil essa mudança, porque ela é profunda, ela é radical, e ela já estava inserida na gente. Então, foi a época que eu tive que correr para aprender o Evangelho. Graças a Deus, essa igreja sempre me apoiou, sempre me ensinou. Aí, eu entendi o Evangelho e já achei que eu tinha que batizar todo mundo lá em casa, né? Todo mundo vai batizar. Aí, na sala de casais, eu aprendi que um lar cristão tem um líder, que não era eu. Não era a mamãe. Ia ter que descer do troninho, né? Que nem a gente fala no programa. A mamãe tem que descer do trono. Eu estava lá reinando no meu trono. E depois eu fui aprendendo, gente, acho que daí que veio a mudança. Que se eu quisesse uma família que adorasse o Senhor, que amasse o Senhor, principalmente os meus filhos, eu teria que depender do Espírito Santo, da graça de Deus. Então, acho que é ali que começou a mudança. Eu sabia que eu precisava de uma mudança, que eu não tinha condições de fazer a mudança, mas que eu conhecia um Deus que poderia mudar. Que coisa linda, Elza. Como é lindo ver o agir de Deus, como é lindo a gente ver como Ele usa
a estratégia certa para cada uma de nós, né? E aí você falou da graça e eu fiquei pensando na Si aqui, nessa graça. E a Si, vocês viram que ela se apresentou e não falou que tinha filhos, mas na verdade ela tem muitos. E eu queria que ela contasse pra gente. Primeiro, Si, eu queria te pedir para contar pra gente como é que foi que você descobriu que não teria seus filhos biológicos. Como é que foi isso? Então, nós nos casamos em 1996 e para a gente daquela época, casamento significava daqui a pouquinho chegam os filhos, era algo natural que acontecia, não é? E nós planejamos assim, olha, vamos ficar um tempo assim, né, no conhecer um ao outro, né, daquela parte da adaptação de vida de casados, e nós tínhamos alguns métodos, né, contraceptivos, mas a gente achava então que tudo fazia parte de um plano nosso, um planejamento nosso até então, né? E quando nós paramos com todos os métodos, e a gente via que a coisa não acontecia, e a gente começou a ficar preocupado, começamos a investigar, fazer alguns exames médicos e tudo, e como eu já estava numa fase limite da minha idade, né, de fertilidade, o médico falou, olha, vocês podem acelerar o processo tentando, por exemplo, uma fertilização in vitro, que estava muito em alta na época. E aí nós conversamos, oramos, e era o nosso desejo, né, sermos pais. Então nós guardamos para nós, para não gerar aquela tensão no restante da família, porque ia gerar, né, aquela apreensão, né, aquela tensão natural, todo mundo ficar preocupado e tudo. Então, nós fizemos o primeiro processo, não deu certo, aí nós demos um descanso de 1 ano, tentamos mais uma vez, então fizemos 2 vezes. E foi aí que nós percebemos, né, que a mão de Deus é que conduz todas as coisas, não é o nosso querer, não é a nossa vontade. Então, nós ficamos por um tempo ainda orando, porque, claro, nós cremos no poder de Deus, cremos, né, que Deus é quem dá os filhos são herança do Senhor, a gente crê na palavra dele. E aí, então, nós percebemos que com o passar do tempo, realmente, não aconteceu. Tá, então, foi entre 2004 até 2006 que nós fizemos todos os processos, e depois nós ficamos no aguardo de Deus mesmo, né? Mas, enfim, Deus curou o nosso coração, vamos dizer, tirou toda a ansiedade, acalmou a gente, e sempre foi assim, né? Eu acho que Deus foi conduzindo mesmo. Claro, tiveram momentos tensos, nervosos, mas não teve assim uma data precisa. Foi um processo que Deus foi trabalhando no nosso coração. Lindo. E Se, quando foi que você descobriu que você era mãe, uma mãe espiritual de muitas mulheres? Então, eu descobri que eu poderia ser, né? E Deus assim, reescrevendo a minha história, quando eu fiz o estudo sobre feminilidade, que a gente conhece como design divino. Foi em 2016, quando eu assisti a pregação do John Piper, né, que é um pastor batista, e ele falando, né, que o propósito do casamento é glorificar a Deus, é ser um reflexo, né, de Deus na terra. E daquilo que é a Trindade, né, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que ser mãe, na verdade, é para todas as mulheres. Então, é para solteira, é para casada, é para divorciada, é para viúva, é para mulher que tem mais idade, para mais jovem. É quando ela prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus e discipula outras mulheres a serem como Jesus. Então, foi aí que eu fui descobrindo que Deus tinha esse propósito, né, na minha vida. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu me descobri mãe, né, mesmo não tendo filhos biológicos.
Que coisa linda, né? Que Deus que faz, refaz, desfaz. Eu fico encantada com o agir de Deus e como Ele molda as nossas vidas e como Ele nos chama. E Ele tem um propósito para cada uma de nós. E aí vem a Ana, né? Eu tô passando por cada uma aqui, daqui a pouco todo mundo entra. Ana, a pergunta para você, eu falei para Ana, eu vou falar de dor. Mas vamos falar de bênção primeiro. Você foi mãe do Luiz. O Luiz veio uma criança linda, cheio de saúde, e já houve uma mudança ali no seu lar. Como é que foi esse início, essa mudança da mãe Ana, só casada, da mulher Ana casada para se tornar a mãe Ana? Primeiro veio o Pedro. Aí, desculpa, é verdade, eu confundi os nomes. E foi, eu acho que o momento mais... Eu brinco com as pessoas que um dos momentos mais lindos da minha vida foi o meu casamento. Eu me sentia uma diva entrando na igreja. E o segundo momento, que para mim é insuperável, é quando os meus filhos nascem. Então, quando o Pedro nasceu, é algo... Ali nasce uma nova mulher, né? Quando o seu filho nasce uma nova mulher. E o Pedro teve um desenvolvimento tranquilo, foi maravilhoso, eu me sentia, né, realizada como mãe, só que eu já tinha uma certa idade, então tinha que vir um filho seguido do outro para a gente poder ter ali os dois. E eu engravidei do Luiz. Não foi uma gestação tranquila, então com 3 meses eu comecei a sentir contração, com 7 meses eu fui obrigada a parar de trabalhar, e hoje a gente sabe que não eram contrações. E veio o Luiz, ele veio de cesárea, o Pedro foi parto normal, super tranquilo, e a gente achava que o Luiz ia ser a mesma coisa, e quando a gente percebeu que 40 semanas nada, a gente optou por fazer a cesárea. E até os 15 dias o Luiz teve um desenvolvimento tranquilo dentro do normal. Com 15 dias a gente percebeu algumas alterações, mas até então a gente não conseguia enxergar o que significavam aquelas alterações. Até então é cólica, é questão do recém-nascido. E aí Deus colocou em mim algo, eu sou muito observadora, e eu notei uma diferença no desenvolvimento do Luiz com relação ao desenvolvimento do Pedro com 4 meses. E com 4 meses a gente começou essa investigação e que levou anos e na verdade vai até hoje, né, porque ele sempre acaba surgindo novos diagnósticos. E aí eu me vi uma mãe atípica, né, uma mãe de um menino com múltipla deficiência e você fala, opa, não foi para isso que eu me preparei, não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu me planejei. Eu não sei vocês, mas eu fui aquela mulher que eu planejei. É óbvio que não sou eu que planejo, é Deus, mas na minha cabeça eu planejei a gestação e aí eu ficava na minha mente assim, não, os meus filhos vão estudar em tal colégio, os meus filhos vão fazer um instrumento musical, vão estudar línguas, vão estudar fora, vão casar, vão ter filho. O Luiz veio para me mostrar que não é nada disso. Nada está nas minhas mãos. Né? O que está nas minhas mãos é o cuidado deles. Mas o que esse cuidado vai gerar não está na minha mão. Eu tenho que fazer o meu melhor, mas entendendo que a última palavra é do Senhor. Quem define é o Senhor. Isso me quebrou. Né? Me quebrou como mulher, me quebrou como mãe, porque quebra o seu orgulho. Eu confesso que eu sou uma pessoa orgulhosa, não orgulhosa no sentido, mas orgulhosa de achar que tudo eu consigo controlar. E aí o Luiz veio para me mostrar que eu não controlo nada. Então é ali vivendo desafios diários, mas ao mesmo tempo que eu vivo desafios diários, eu vivo bênçãos diárias. Então, eu imagino. E eu tenho uma dúvida, uma vez assistindo um depoimento de uma mãe atípica, ela se culpou no início, por isso eu queria saber, você chegou a se culpar? Com certeza. Eu falo assim, primeiro que independente de se você ser uma mãe atípica ou não, eu tenho para mim que quando nasce um filho, nasce uma culpa naquela mãe. Sim. Né? Porque tudo você acha que é culpa sua, né? Quando tem um filho atípico, então quando com 4 meses que a gente começou a perceber essa diferença e começamos a investigação, eu comecei a me questionar o que eu tinha feito durante a gestação que pudesse provocar aquilo.
Então eu sei que durante a gestação, logo no comecinho, que eu não sabia que eu estava grávida, eu tinha tomado alguns antialérgicos, eu já fiquei pensando, será que foi o antialérgico? Ai, será que foi por conta das contrações e os remédios que eu tomei durante a gestação para que segurasse? Então você fica se questionando, o que você fez para que o seu filho nascesse daquele jeito, né? Nascesse com uma deficiência. Então fica, e ficou durante muito tempo. Eu nunca foi no meu coração no sentido assim, ele nasceu porque eu pequei, ou porque eu não tenho... Não, nunca questionei Deus por conta disso, mas eu me questionava. O que eu tinha feito de errado para que o meu filho fosse prejudicado. Até que Deus me mostrou que não, minha filha, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Né? Eu quis assim, tem um propósito para isso, com o tempo... Levou um tempo para entender isso, e eu confesso para você que eu só fui entender em 2021. Uau. Mas tem quando o Luiz nasceu? Ano? 2008. Uau. Um longo processo. E eu fui entender com a Márcia Regis. Na primeira conferência do GEPANDA, era uma entrevista com ela, e na volta ela me deu carona, e ela olhou para mim e ela falou assim, você já se deu conta de que o fato do Luiz ter nascido assim é para que você consiga apoiar outras mães? E ali é óbvio que eu acho que tem muito mais coisa do que isso, de trabalhar o meu caráter, o meu orgulho, mas justamente isso, hoje eu consigo ajudar outras mães porque eu entendo o que elas passam. Né? Então, é difícil quando você vai falar com alguém e você especificamente não entende a dor dela. Então, quando eu acolho essas mães, é um acolhimento completamente diferente. Então, ali eu vejo a mão de Deus em tudo isso. Que coisa linda. E eu tenho que respirar, gente. Não estava preparada para me emocionar logo no começo. Estava esperando o final. Mas que coisa linda é a gente saber que não é sobre nós. Né? A maternidade, o casamento, a nossa vida não é sobre nós. Nós estamos aqui representando o nosso Criador, o Deus que nos escolheu, e a gente fica achando que a gente é a última bolacha do pacote. A gente acha, não, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, mas não. Né? O nosso casamento reflete a Cristo, o nosso maternar reflete a Cristo. Tudo que a gente faz precisa ser para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Ana, pela vulnerabilidade. E Simone, vamos lá, depois desse depoimento aqui, eu tô me concentrando para voltar aqui no centro da conversa, mas eu queria te perguntar uma coisa que eu, como mãe de menino, e sei que você também é mãe de menino, como é que foi para você esse criar meninos? Porque eu sempre viro e falo pro meu marido assim, você é homem, essa parte aí trata você, porque eu não entendo não, isso aí é você e ele. E nós sabemos que no dia a dia, acaba que a gente tá mais presente na vida do filho. Então como é que é criar meninos? E vamos falar do jeito raiz, né? Porque hoje a gente não é uma sociedade que está deixando a masculinidade ir embora. A gente precisa trazer isso de volta para os nossos filhos. Enquanto a China está treinando os meninos em quartéis. Exato, exatamente. Fazer deles militares, né? Na verdade, eu acho que o teu casamento vai ajudar muito nesse processo, né? Por mais que os meninos passem a maior parte do tempo conosco, né? Mas um pai presente, um pai que é um homem, né? De acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, vai trazer o equilíbrio necessário. O duro é quando o pai é ausente, ou quando o pai ele não se posiciona, às vezes por culpa nossa também, Sim. né? Às vezes porque a gente quer estar no trono, porque a gente quer, né? A Nancy Leigh DeMoss que fala, né? Cada passo que uma mulher dá à frente, o homem dá 2 atrás, né? Então, a gente precisa também saber o nosso lugar. Mas a gente tem uma visão muito importante também para passar para os nossos meninos, que é a visão de como uma mulher se sente. Porque eles vão se casar. Sim. Né? E vocês vão querer que suas noras amem vocês. Sim, a gente espera. Isso vai ser muito importante. Então, passar essa visão também. Né? Então, tem ali o pai mostrando para ele: carrega peso, não deixa tua mãe carregar peso, protege sua irmã, pega a mochila da sua irmã, né? Cuida da casa quando o papai não tiver. Ao mesmo tempo que tem esse ensinamento, não só daquilo que o pai é, mas também um ensinamento mais formal, da nossa parte também, né? Eu lembro de quantas vezes eu estar deitada com cólica naqueles dias e entrar um filho no quarto e eu dizer:
Um dia a sua esposa vai estar assim, compra chocolate para ela. Ai, olha, eu nunca Lembra falei de comprar isso. chocolate para ela nesses dias. Ajuda ela, lava a louça para ela, cuida das crianças para ela. Né? Então, são detalhes, né, que vão fazer diferença na formação do homem que ele vai ser. Né? Que é aquele homem, que é o homem que a Bíblia ensina os nossos homens a serem, né, que são cabeça, mas são cabeça para guardar. São cabeça para proteger, né? São cabeça para abraçar. Né? Então, essa é a masculinidade que o Senhor espera que a gente passe para os nossos filhos. Né? Que eles sejam homens a ponto de dar vida pela família deles, né? Mas que isso seja expresso em amor todo dia. Né? Eu acho isso muito importante. Eu dou graças a Deus porque eu tive um marido que era assim, né? Era aquele marido de abraçar, de beijar, de rolar no chão, mas tudo que tinha que ser sério era sério, né? Tudo que tinha que ser feito, tinha que ser feito. Então, isso é importante, ainda mais nos dias de hoje. Né? É a liderança servil, né? A liderança em amor, né? Coisa linda, né? Porque eu sempre penso nisso e pra gente criar menina, eu não tenho menina, mas eu sempre penso, criar menina é fácil, né? Porque eu já sei como é e tal e tudo mais. E nós, no relacionamento e até pra hora que chega, ou a sua nora ou o seu genro em casa, como é que a gente se posiciona? Que caminho tomar? Para onde ir? Né? Então a gente tem que aproveitar da sabedoria dessas mães que já são vós, que já tiveram que os filhos já saíram de casa para a gente aprender, né, Ana? Porque a gente vai ter nora, né, Ana? O meu já está quase ali, né? 17 Exato. já está ali. A gente vai ter nora e é isso mesmo. A gente quer que a nora venha em casa, que ela se sinta bem na nossa casa, que ela tenha a alegria de estar com a gente também. E Elza, eu tava aqui, né, pensando, a Elza a gente já conhece, já é íntima nossa, mas hoje a gente pode pegar, né, e perguntar lá no fundo. Eu tava aqui pensando nessa história sobre filhos indo embora, sobre as dores que a gente tem nesse dia, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque além do Mu, seu filho ter casado, que já é aquela sensação, acabou, porque a Rafa já tinha casado, tinha ainda o Murilo, mas ia sair o Murilo, mas o Murilo não saiu para morar no Brasil. O Murilo saiu e ainda foi para o Canadá. Agora está um pouco mais perto, mas não está no Brasil ainda, né? Como é que é isso? Como que você trata isso no seu coração? Essa distância e a gente quer que eles fiquem embaixo da nossa asa, né? Como é que é? Olha, é que nós íamos conversando sobre isso, não foi, Simone? Exatamente, foi o nosso papo. Simone também tem filhos, né? Todos, né, Simone? É isso? Hoje estão 3 morando fora e o 4 está indo até dezembro. Gente. Então eu descobri que tem situações mais difíceis que a minha. Olha, Liz, o casamento, a chegada da nora, do genro, nossa, maravilha, aqueles filhos que Deus te dá, aquela alegria, né? E bem melhores que os filhos da gente, porque não discutem com a gente, concordam, aprovam, uma maravilha. Mas aí o casamento eu senti não pelo casamento, porque eles 2 semanas depois eles foram embora, né? E assim, gente, mãe, eu tinha esse inclinar para eles, eu gostava de estar com eles, para mim era alegria, cuidar, sentar, brincar. Eu não tive esses dramas de criação, sabe? Eu lembro uma amiga que falou, você já assistiu esse filme? Eu não. E aquele? Não. Já foi naquele restaurante? Não. Aí ela falou, o que você fez esses 10 anos? Criei filho. Foi quando eu percebi que eu estava ali com eles e aquilo era muito bom para mim, para casa, enfim. Mas é isso que você falou, casa 1, você entra no banheiro, tinha 2 escovas de dente, agora só tem uma. E aí você entra um dia, não tem mais escova de dente, né? Quer dizer, a pessoa não está ali. Olha, é difícil, a gente gosta da presença dos filhos, né? E quando se dá bem, né? Mais ainda. E olha, Deus tem que cuidar da gente nessa hora, né? Porque a gente não criou para o mundo, eu aprendi isso, eu não estava criando filho para o mundo, estava criando para o Senhor, e que o Senhor tinha propósitos sobre a vida dele mais elevados que os meus, né? E o fato dele estar indo, casado, crente, com a minha nora também crente, ali, então isso me ajudava. Mas é que a casa inteira muda, os almoços de domingo mudam,
né? E aí é aquela hora que Deus também fez isso que ele fez com a Simone comigo, porque desde que eu cheguei aqui, me puseram para cuidar das crianças, e eu cuidei das crianças, depois da UCP, UPA, dos adolescentes, enfim, né? A minha casa tinha os filhos espirituais, né? Esse apoio, e você sente isso, Lise, nessa questão que a gratidão também do filho, quando ele vai, não sei se você tem histórias assim, mas nós levamos eles para o aeroporto e quando voltamos, volta chorando, né? Você não sabe o que você vai fazer. Aí você entra no quarto, tem uma carta agradecendo por você ter ensinado nos caminhos do Senhor, pedindo suas orações para aquela nova fase. Então Deus trata a gente. Passa essa fase de angústia e daí você começa a aproveitar também do filho que mora fora, né? É verdade. E é engraçado, domingo passado eu estava pensando assim, bom, éramos 6, né? Sim. Inicialmente, éramos 2, passamos a ser 6. E no domingo passado, especialmente, estávamos em 5 igrejas diferentes ao redor do mundo, ao mesmo tempo, adorando a Deus, e eu só consegui lembrar do Salmo 127, né? Quando fala como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, né? Então eles vão, né? Eles vão. A gente sente, né? A gente chora, sente saudade, sente falta do convívio, né? Porque é uma coisa muito especial quando os seus filhos, quando não precisam mais estar com você, querem estar com você. Isso é delicioso. Isso é maravilhoso, você ser amiga, poder ser amiga dos seus filhos, né? E, de repente, você não tem mais isso. Aí a gente vai virar mãe espiritual, vai abrir vaga para o concurso de quem vai encher a mesa, porque precisa chegar mais gente. Né? Eles estão lá e estão lá. E como Deus é tremendo, né? Estão lá sendo cuidados, né? Tem mães lá. Tem mães lá, tem avós lá, que levam presentes para as crianças no Natal, que levam presentes para as crianças na Páscoa. Eu não estou, mas Deus supre isso também, né? Então a gente vai ter que ser mãe e avó dos que estão perto da gente também, né? Então é mais ou menos o mesmo processo. E também, Lise, você aprende a cuidar deles, porque a nossa questão é querer cuidar, né? Cuidar deles de outra forma, né? Com outros cuidados, e você passa mais tempo em oração também. Exatamente. Que coisa linda. E a gente vai para um breve intervalo e a nossa conversa já continua. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Rivest salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Rivest, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Rivest, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Rivest aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Rivest deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Rivest é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Rivest na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Rivest, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Rivest ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care.
estamos de volta com esse programa que está enchendo meu coração e espero que esteja enchendo o seu também, com essas mães tão especiais, onde a gente está falando sobre diferentes tipos de maternar, mas de um único Deus que supre todas as nossas necessidades. E eu já quero olhar aqui para Si e falar com ela: Si, me fala uma coisa, como é que você supre a necessidade das suas filhas? Você percebe? Você caminha junto? Conta pra gente um pouquinho da sua rotina com elas. É uma caminhada, a gente tenta acompanhar ao máximo que a gente consegue, depende também da demanda, né? Tem mulheres que vêm participar do discipulado que elas têm algumas ideias e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Então, a gente recebe pessoas de várias denominações e doutrinas, com certeza, mas são mulheres cristãs, sabe? Mulheres crentes, que têm fome, que têm sede da palavra de Deus. Então, eu não preciso, talvez, né, de suprir a necessidade delas, porque a gente vai ensinando desde o início que quem vai dar essa guia, essa luz para a caminhada, né, para os pés, é a palavra de Deus. Então, a gente vai dando as coordenadas, nós vamos mostrando na palavra, e elas, através do Espírito Santo de Deus também, claro que a gente não pode esquecer, que o Espírito Santo de Deus vai guiando e vai conduzindo cada uma delas, e fazendo com que elas conheçam verdadeiramente o sentido da palavra. Porque, sabe aquela coisa da hermenêutica de que a gente precisa olhar a palavra dentro de um contexto histórico, né, do grande círculo, e depois a gente vai aproximando, e que cada versículo ele tem a sua interpretação, não é a minha interpretação, não é a sua interpretação. Então a gente vai conduzindo de uma forma que a palavra de Deus seja mostrada na íntegra para elas, e o Espírito Santo de Deus vai aplicando. Então, naqueles casos que são um pouquinho mais, né, que demandam um pouco mais, a gente se aproxima mais, a gente ora perto, a gente tem essa prática dentro dos grupos de termos duplas de oração. Nós temos mulheres intercessoras que oram por nós também. Então, eu acho que cada semana que acontece os encontros, né, onde a gente vai trabalhando com elas a palavra e vai ensinando, é um milagre que acontece. É um milagre de Deus ali, na vida de cada uma delas. E Deus vai descortinando e vai mostrando pecado, coisas que elas não sabiam, que tinham. Meu Deus, mas eu tinha um pensamento tão certo sobre isso. E aí depois vai sendo desfeito, sabe? E a Bíblia é contracultural. Ela ensina coisas que as pessoas que não estão alinhadas com a palavra de Deus falam: isso é loucura. Né, isso é realmente, isso é um atraso de vida, voltar a pensar assim. Mas nós vemos o milagre de Deus trabalhando, transformando essas mulheres todas as semanas. Que coisa linda. Olise, a Simone não vai lembrar, mas eu nunca esqueci. Vocês sabem, né? Eu estou aqui aprendendo, eu cheguei atrasada. Não, Elza, você vem do futuro. Eu venho do futuro, gente. Então, uma vez a gente estava numa roda de mulheres, você estava junto, e a gente estava conversando, e cada um contando do que tem aprendido com a maternidade, com os filhos. Só filho mesmo. E eu soltei essa célebre frase, era assim: tem coisas que Deus nos ensina somente através dos filhos. A conversa acabou e eu estava saindo. Eu não cheguei a sair da sala, o Espírito Santo falou: volta lá. Porque eu fiquei pensando assim, quando eu pensei isso de maneira errada, quer dizer, quem não tem filho não aprende? Então é o filho que ensina ou é Deus que ensina? E aí o Espírito Santo, eu falei, tá bom, eu vou voltar, vou pedir desculpa para Simone. Você não lembra, né? Mas eu não esqueço. Aí ele acrescentou, e ela já tem muito mais filho que você, né? Porque eu tenho acompanhado mesmo esse seu trabalho com as meninas, né? E eu vejo a necessidade que as meninas têm de ter mesmo tendo uma mãe, mas ter uma mãe espiritual para elas, né?
É isso. É uma referência Isso. e, assim, uma pessoa que está na mesma página, porque você pode ter a sua mãe vai sempre olhar você com os olhos de mãe. Sim. A gente dá aquele puxão de orelha, sabe? Exatamente, aquele puxão de orelha é bíblico, né? Então, na hora que precisa falar, na hora da correção, a gente fica com menos medinho, né? E menos dodói do que uma mãe, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que é para o bem delas, né? Que elas se modifiquem segundo a palavra de Deus. E o que o apóstolo Paulo fala na carta a Tito, no capítulo 2, né, é que as mulheres, semelhantemente as mulheres, elas devem ensinar tudo dentro dessa doutrina. Né, e quando a gente vai vendo que a palavra de Deus ela vai mostrando que as mulheres elas têm esse dever, né, principalmente as maduras na fé, dever de orientar as mais novas, em tantas questões, em tantas situações, a gente fica realmente assim, eu me senti muito tocada com isso, né? Motivada pelo Espírito Santo de Deus a trabalhar nisso e vendo, né, todas as transformações que foram acontecendo, a gente não duvida mais, eu não duvido mais do poder da palavra, do poder de Deus na vida dessas mulheres. Então, pode ser grupos pequenos, grupos médios, grupos maiores, mas é algo assim que traz E eu lembro sempre também de 2 Coríntios, você falou, né, da minha situação de não ter filhos biológicos, né? 2 Coríntios 1:4 fala, né, que Deus nos consola em todas as nossas tribulações para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Então Deus vai escrevendo histórias, nós não temos ciclos de vida, nós temos histórias. Então a Ana tem a história dela, eu tenho a minha história, a Elza, a Simone, você, né? Cada um de nós, Deus vai escrevendo, né, essa história linda. Que coisa E linda. esse é um trabalho essencial dentro da igreja, principalmente nos dias de hoje, né? Quantos jovens a gente tem recebido, né, nas igrejas que são vindos de lares destruídos, moças que são a primeira geração de cristãs na família, né, que não sabem nada a respeito do evangelho, nada a respeito de feminilidade bíblica. Tudo que elas ouviram sobre feminilidade é por um viés feminista, né? Então, como esse trabalho, né, da mulher mais velha na igreja, né, como Paulo fala a Tito, é essencial, né? Então, a gente tem muito filho para educar. Temos. Muito filho para E educar. como temos, né? E o que eu acho mais lindo de Tito é que quando a gente vai lá, ele fala que, inclusive, as mulheres mais velhas precisam nos ensinar a amar nossos filhos. E eu sempre pensava assim, por que ensinar a amar? Mas a Simone aqui é um exemplo de que me ensinou a amar, porque colocar regra, colocar limite bíblico é um exemplo de amor. E às vezes a gente acha que super protegendo, passando a mão na cabeça, a gente está amando e alguém de fora precisa vir e olhar, olha, presta atenção, não é bem assim, vai por um outro caminho, né? Então assim, como é importante a gente crer e viver a palavra de Deus, porque não adianta só a gente ler e não buscar essa mulher mais velha, essa mulher em quem a gente vai pedir ajuda. Peça ajuda, gente, grita por ajuda. Na verdade, a gente precisa. Nós não criamos nossos filhos sozinhas, nós não somos autossuficientes. E aí, É uma coisa que eu tenho falado muito para as mulheres. Sai do Instagram. Para de ouvir blogueira, vai ouvir a mulher mais velha da tua igreja. É isso. Vai conversar com a esposa do presbítero, com a esposa do pastor, vai conversar com aquela que já é mãe de 3, 4, que já estão com os filhos na adolescência, já dando frutos, né? Porque as blogueiras são mães de bebês de 6 meses, ensinando você a criar filhos. Nunca Exato. criaram, né? E querem te ensinar a criar. Pega aquelas que já passaram pela fase braba, né, dos filhos naquela fase terrível, senta com ela, pergunta para ela como ela fez, pede para ela te mostrar o caminho, né? É isso mesmo. E é muito louco, porque além dessas mães ensinarem a gente o que elas viveram ontem,
elas colocam a gente num lugar de comparação, porque eu não consegui fazer igual a fulana de tal, que pega isso e aquilo e ainda dá certo, porque no Instagram, gente, tá tudo lindo, a casa lá atrás, ó, tá fechadinha. A vida no Instagram, ela é uma ilusão. Exato. Não existe mãe perfeita. Não Não. adianta a gente achar, vai ter o dia que você vai estar cansada, que você vai estar exausta, que você vai estar doente, que você vai precisar de um socorro, que você vai estar no seu limite, então que você vai dar um biscoito pro seu filho ao invés de fazer uma janta. Por quê? Porque somos humanas. Exato. Né? Principalmente hoje, que a maioria das mães trabalham junto com seus maridos para dar o sustento para sua família, e aí você chega no Instagram, tá a mãe dando todas as papinhas certinho, picando. Esses dias eu vi uma ensinando a picar a fruta. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu cortava a fruta e jogava na lancheira e levava. Você fazia isso, Ana? Não tô acreditando. Vai picar um quadradinho, triângulozinho, sabe? Não, porque meu filho já vai aprender. Eu falei, misericórdia, Senhor. Né? A gente tem que dar uma alimentação saudável, mas a gente tem que entender que nós também somos humanas. Exato. Né? Tem coisas que não são necessárias. E mostrar para os nossos filhos que o amor ele vai além de tudo isso. E impor limites é amor. Sim. E se a gente olha para Deus, como Deus nos corrige, como Deus nos trata, nós temos que tratar os nossos filhos. Nós temos que corrigi-los, nós temos que direcioná-los. E não tem como você direcionar um filho passando a mão na cabeça dele. Jamais. Né? Eu me orgulho de dizer que eu nunca fui a mãe Nutella. Né? E eu fui a mãe mais firme, mas hoje eu colho os frutos disso. Né? Tanto com o Luiz, mesmo com as questões da deficiência dele, mas o Pedro é um exemplo muito clássico disso, da mãe que eu fui, e nunca dei tapas, tipo assim, eu dei 3 tapas no Pedro, mas em questões pontuais. Ele nunca apanhou. E os amigos viram para ele e falaram assim, mas como assim você nunca apanhou? Meu pai já jogou cinzeiro em mim, meu pai já fez isso. Aí um dia ele olhou para um amigo dele e falou assim, você já viu o olhar da minha mãe? Não precisa de cinta naquela casa. Então, eu acho que a gente precisa ter o diálogo, a gente precisa conversar, mas a criança, ela precisa entender ali quem é a autoridade. É isso. Quem é a mãe, quem é o pai, quem é o filho em tudo aquilo. E a gente se perdeu durante o tempo, né? Então hoje, eu vejo muitas mães tratando os seus filhos como amigos, como iguais. Ah, coitado, ele precisa ter voz. Primeiro que ele não é coitado. Segundo que ele não precisa ter voz. Quem tem que ter voz sou eu. Ele vai comer no horário que ele tem que comer, ele vai dormir no horário que ele tem que dormir, ele vai respeitar as pessoas. Tem coisas que para mim não existe negociação. Então, quando nós como mães entendemos isso, as coisas se tornam diferentes. E o que eu percebo hoje, e aí, né, vocês podem até... As mães hoje têm medo dos filhos não amarem elas. Acha que o amor tá no dar, no fazer e não no limite, na regra. E não, eles te amam. Eu vejo assim, os meus sobrinhos me amam, são apaixonados por mim. E eu sou com eles tão rígida quanto eu sou com os meus filhos. Mas se você perguntar, você quer sair com a tia tal ou com a tia Ana? Com a tia Ana. Você quer passar uma semana com a tia Ana? Aí as minhas irmãs às vezes, mas você é chata. Pois é, mas eles... Então eu acho que é isso, o que é ser chata, que as pessoas às vezes acham que é chato, mas é amor, você está amando, você está educando, você está direcionando um ser. Porque se você não direcionar hoje, se você não corrigir hoje, lá na frente ele vai ser corrigido e não vai ser de uma forma... Né? E hoje nós temos empresas que estão tendo dificuldade de contratação, porque nós temos jovens que não sabem o seu lugar. Exatamente. Então, a gente precisa ter essa visão de que educar é realmente impor limites, impor respeito. Você estava falando aí de Deus como pai, né? Sim. Ele é o pai por excelência, né? A gente só copia a paternidade dele, né? E você vai lá para Hebreus 12, o texto vai dizer que o filho que ele não é corrigido, ele é bastardo. Né? Então, que Deus ele nos corrige porque ele nos ama, né? Ele nos corrige porque nós somos filhos. O que não é filho, você não está nem aí. Tá tudo bem. Alguém chama atenção uma hora. O meu filho não. Né? Então, eu acho que essa ideia da gente olhar para Deus como o nosso maior modelo, né? Como ele trata o seu povo. Né? Ele não finge que está vendo, que não está vendo o pecado. Ele avisa, não vai por aí, vai por aqui. Né? E quando cai, ele corrige, ele disciplina, ele acolhe, ele ama, ele perdoa, ele continua caminhando. Né? Então, todos esses
pontos a gente precisa olhar na paternidade de Deus e trazer para o nosso, né, pro nosso dia a dia. Com Mas, viu, certeza. Simone, isso também tive que aprender, porque eu, como educadora, eu fazia de alguma forma bem isso, né? Tinha estudo para isso com as crianças lá em casa, e aí eu vim para a igreja, conheci o evangelho e falaram, então, não o comportamento, mas o coração. Exato, e aí é E difícil. aí a minha vida complicou, porque eu sabia exigir o comportamento, né? Mas não sabia ter essa dependência do Senhor para tratar o coração. Então, assim, isso foi assim, um grande desafio para mim quando eu conheci o Evangelho, porque com o perfil de educadora, agora como eu educava como uma mãe que crê, né, ali na palavra do Senhor, porque aquilo primeiro apontava para a minha dificuldade, com o meu coração, né? Então, é desafiador ser uma mãe e uma mãe cristã mais ainda. Com certeza. E eu tô aqui só de olho no tempo e pensando que tá no fim e que a gente precisa já fazer nossa rodada final aqui. Eu queria, gente, você também é de casa, tenho certeza que queria que essa conversa durasse mais. Manda uma mensagem aí pra gente, comenta, compartilha. Quem sabe a gente não faz essa roda de novo, mas a gente vai pra nossa última rodada aqui. E eu acho que a gente podia começar pela Si, todo mundo fala, a importância da oração e da dependência de Deus nesse maternar. Conta pra gente, se tem que ser em poucas palavras, infelizmente. Não, é porque a gente precisa de ter uma vida a sós com Deus, né? Nós precisamos muito de sentir que nós somos filhas também do Senhor e receber dele, porque a gente não consegue dar nada de nós mesmas. Nós dependemos do Senhor para dar aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor precisam, né? Então, esse momento com Deus é fundamental. Luciana. Eu acho que a oração primeiro tem que ser por nós. Eu aprendi isso como mãe atípica. Eu preciso me fortalecer no Senhor para eu conseguir dar conta do recado, né? Então, eu sempre oro primeiro por mim, para que o Senhor me capacite, para que cada vez eu seja uma mãe de acordo com a vontade dEle. E aí eu começo a orar pelos meus filhos. E eu oro por eles desde que eles estavam na minha barriga. E eu oro por eles, não só por aquele momento, mas pelo resto da vida, né? Eu oro para que Deus prepare uma esposa bacana, para que eles sejam homens, nesse quesito mais o Pedro, porque o Luiz não tem essa possibilidade, mas para que ele seja um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, um homem que respeite a sua esposa, que respeite a sua família, que siga os passos do Senhor, aquilo que o Senhor quer para ele. E eu acho que a gente tem que orar sempre e ensinar os nossos filhos a orarem também, né? Orar junto com eles, orar por eles, mas também separar um tempo para orar junto com eles, ensiná-los a orar pela família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, porque isso vai fazer com que momentos em que você não consiga, por exemplo, o seu filho consiga parar ali e orar por você, porque ele sabe que você está precisando naquele momento de oração. A gente sabe que a mãe ela vai orar sempre, eu sou fruto das orações da minha avó até hoje, mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a orarem também. Essa prática ela tem que ser constante na nossa vida. É isso. Simone. Olha, a oração ela toma um caráter um pouco diferente quando os seus filhos vão embora, né? Quando a gente está com eles em casa, então é muita oração e ação, né? Pedindo graça, como ela falou, né? De graça pra gente. Como é que um pecador guia outro pecador, né? É só a misericórdia de Deus mesmo. Depois que eles vão embora, então você sai de cena. Então é outro tipo de oração, né? Você não tem mais gerência nenhuma na vida deles, você é apenas uma conselheira quando eles buscam conselho, mas você continua sendo a intercessora, né? Aquela mãe que está ali orando por coisas que eles nem estão vendo ainda, né? Por coisas que eles nem sabem que eles vão passar. E a gente já está enxergando, e a gente está gastando, então, cada dia mais tempo de oração. Cada neto que nasce é mais tempo de oração que a gente precisa ter. Olha, eu sou fruto dessas orações, né? Tive mães espirituais também quando cheguei aqui na igreja. Nós chegamos aqui e assistimos o culto, voltamos para casa, foi bom, resolvemos vir o próximo domingo para agradecer, né, a recepção. E quando eu entrei na igreja, duas senhoras, Dona Aparecida e a Inês, me encontraram e falaram: filha, como que vocês passaram essa semana? E eu, no meu trono, reinando, falei: nossa, eu sou o máximo, né? Porque agora o meu marido está melhor, as crianças estão melhor, nós nos alimentamos melhor essa semana. E eu ali no meu discurso, de quem não conhecia o Senhor,
ela virou e falou assim, nós nos reunimos umas mulheres da igreja e vocês não ficaram sem oração nem uma hora durante essa semana, dia e noite. Quando ela falou aquilo, aí caiu assim, a visão errada que eu tinha melhorado, porque pessoas que eu nem conhecia, eu não conhecia as mulheres da igreja, estavam orando por mim. Então, eu conheci a necessidade de orar, recebendo oração. Eu vi o poder da oração em alguém que não tinha a menor conexão com o Senhor. Né? Então, eu vejo assim, essa necessidade de orar, e aí eu também lembro que eu não sei orar, mas também me ensinaram que o Espírito Santo intercede. Né? Então, eu tenho descansado em momentos de oração, pelos filhos de perto e pelo filho de longe. Que delícia, gente, que delícia de programa. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu tô aqui com o coração cheio de verdade, de ver a ação de Deus nas nossas vidas e como eu fiquei aqui bebendo um pouquinho de cada uma e entendendo como Deus cuida de mim através dessas irmãs em Cristo. E eu sei, às vezes é difícil, né? Às vezes você não tem uma vida de oração, às vezes você não tem uma rotina de oração, e é difícil incluí-la na sua vida, e é por isso que a gente tem tanto auxílio. Um deles é o nosso devocional, a Bíblia que a gente tem, que vem já com devocionais, então você pode pegar isso e usar, mas uma coisa é fato, o que a Elza falou aqui, o Espírito Santo intercede por nós, às vezes você só vai ajoelhar. E eu lembro que há pouco tempo, passando por uma dificuldade lá em casa, eu só sentei do lado da cama do meu filho e falava Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, porque eu já nem sabia mais o que falar, porque eu não sabia por que pedir, eu não sabia qual a resposta que eu ia receber, mas ele já sabia e ele intercedeu por mim, intercedeu pelo meu filho e eu saí depois daquele dia renovada, restaurada, porque nós temos um Deus que nos ouve, que ouve o nosso clamor. Então, mesmo que você não saiba falar, mesmo que você não entenda na hora o que você está lendo ali, Ele vai vivificar a palavra dele no seu coração. Ele vai trazer paz, vai trazer consolo, vai trazer conforto para a sua vida. E eu quero ir embora falando um versículo que está lá em Deuteronômio 11, versículo 12, que fala que nós temos um Deus que cuida de tudo e de todos. E está escrito assim: terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Não tem um dia que Deus não está olhando por nós. Confia, descansa e entrega. E nunca se esqueça, há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Um super beijo. A gente espera por você nos próximos programas. Tchau.